Boa noite, minha gente. Vamos estudar a Palavra de Deus. Esse é o melhor livro para a gente refletir, meditar. E a gente está nesse módulo, nesse período na Escola de Liderança, tratando do Novo Testamento. Semana passada a gente fez um tour, né, para informar você dessa transição de Malaquias, né? Você tem ali na antiga aliança o profeta Malaquias trazendo como último livro do Antigo Testamento, da antiga aliança, e a gente falou de um período chamado período interbíblico, que é um período de 400 anos, onde não houve manifestação profética depois de Malaquias, mas houve sim, dentro da nação de Israel, muitas transformações, muitas mudanças, a ponto da nação de Israel ter se tornado, né, aquele remanescente que voltou através da autoridade do rei Ciro, né, da Babilônia. Voltaram 50 mil judeus, né, para a terra, e a partir desses 50 mil, mais 2 mil voltaram com Esdra, mais um pouco voltou com Neemias, e a partir dali houve uma restauração, uma reestruturação no coração do povo de Israel, que estava totalmente afastado da presença de Deus. Você que é um estudante do Antigo Testamento, você viu lá, né, o povo se corrompendo, Deus levantando os profetas maiores, os profetas menores, uns para falar para o reino do sul, que era justamente o reino onde ficou a promessa de Davi, a tribo de Judá, e juntamente com a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Então ficaram no reino do sul. O reino do norte, as demais 10 tribos de Israel, e dentro dessa cisão, né, após o governo de Salomão, palavra profética essa que também foi liberada para o rei Salomão, né? Seu filho Roboão deu continuidade ao reino do sul, e no reino do norte, né, Roboão ficou lá, né, e trouxe uma cultura totalmente permissiva para o coração do povo judeu, aonde começou a apostasia entrar no meio do povo. O povo judeu começou a adorar outros deuses, perdeu o foco de Yahvé, né, que era o único Deus, o Deus Jeová, e com isso houve uma corrupção total, uma apostasia total do coração do povo de Israel. Começou ela com Salomão, né, que no final do seu mandato, né, do seu período como rei, com o envolvimento com muitas mulheres, né, Salomão se perdeu, infelizmente, né, o homem mais sábio do mundo se perdeu no envolvimento, e essas mulheres, né, com a sua idade um pouco avançada, foram induzindo Salomão a permitir que elas trouxessem os seus deuses, os seus cultos para Israel, e infelizmente, né, Israel começou a se tornar uma nação apóstata, sendo totalmente desvirtuada de Yahvé, né? Então foi necessário o reino do norte, com as suas 10 tribos, ir parar no cativeiro assírio. E infelizmente o reino do norte, segundo os estudiosos, eles não retornaram para Israel, né? Nesse remanescente que voltou no período do reino do sul, esses 50 mil, né? Infelizmente o reino do norte não voltou ninguém. Voltou sim a mistura, né? Porque quando os povos eram subjugados por uma força dominante, né, a força dominante ela tinha um interesse de enviar para aquela terra, né, pessoas mistas de outras nações, outros que também tinham sido cativos, e com essa mistura, né, a gente vê o surgimento dos samaritanos.
os samaritanos, eles foram essa mistura que foi enviada para justamente fazer com que Israel perdesse a sua característica, a sua nacionalidade, todo o seu envolvimento como pátria. Mas graças a Deus que quando o Reino do Sul, infelizmente, também foi parar num cativeiro, só que no cativeiro babilônico, né, no governo do rei persa Ciro, esse Reino do Sul, 50.000 pessoas estavam com o seu coração, são chamados de remanescentes, estavam com o seu coração totalmente voltadas para retornar a Israel e dar seguimento a todas as promessas que Deus tinha para a nação judaica ao longo da história, ao longo de todos os escritos, de tudo quanto havia sido escrito pelos profetas. Esses 50.000 retornam, Esdras vai, né, e se torna o sacerdote, né? E eu disse semana passada para você que os livros da Bíblia, eles não estão cronologicamente arrumados, né? Então, o livro de Esdras e o livro de Neemias, eles deveriam estar no final da Bíblia, e não aonde eles estão ali, depois do período de juízes, porque esses dois caras são aqueles que trazem essa nova postura, esses casamentos mistos dessas turmas que tinham sido enviadas para Israel, essas de outras culturas, de outros povos. Havia um casamento misto, e o povo judeu, ele sempre foi muito seletista, né? Judeu casa com judeu, e isso é até hoje, né? Eles voltaram a esse padrão, a esse modelo, a esse princípio, né? E tudo isso estava lá registrado na antiga aliança. E como Malaquias, ele é o gancho para a nova aliança, né, para o Novo Testamento, a gente sabe muito bem que nesse período, então, Esdras e Neemias faz a restauração, e esses 50.000, com mais 30 que voltaram entre Esdras e Neemias, 80.000 pessoas começam agora a criar uma raiz de identidade, de cultura, de culto, né? Eles tiram do seu coração toda a apostasia de outros deuses e começam, através dos escritos e dos ensinamentos do sacerdote Esdras, e aí a gente vê a importância da instrução e do conhecimento, porque através de Esdras os casamentos mistos foram desfeitos, né? Os judeus que tinham se apostatado e feito essas cerimônias romperam com elas, né? E quando Esdras começou a ensinar, a mostrar, e Neemias começou a administrar segundo o padrão de um governo teocrático, né? Porque o governo da teocracia, ele é administrado na antiga aliança, onde Deus é aquele que fala com a nação de Israel. A nação de Israel era o farol, era identificada para que através dela toda a humanidade pudesse ver a glória de Deus sobre eles, né? Então Esdras e Neemias descobrem, quando você for ler lá o livro dos dois, é um livro pequeno, né? Você vai descobrir que eles encontraram no templo, né, pergaminhos, textos, material que o povo havia perdido, e com esse resgate desse material, eles começam a reeducar o povo, né, judeu que estava ali naquele lugar, e esse povo começa então a ter agora uma postura mais teocrática, né, uma postura mais focada num único Deus, né, onde eles começam a adorar um único Deus, e começa aí a ter, né, um envolvimento muito grande de palavras proféticas, livros que foram resgatados, aonde havia um libertador, um salvador, que nasceria de Israel, que nasceria de uma virgem, que nasceria de uma mulher, e esse libertador traria a solução para todos os conflitos de Israel. Só que o povo de Israel pensava nesse libertador como um grande general, um grande cara que tinha uma estratégia militar muito boa, que seria agora aquele que faria e daria uma guinada de 180 graus na nação de Israel, libertando a nação de Israel de
todo o jugo, de todo o cativeiro que eles estavam. No Novo Testamento, Israel é província, ou seja, eles são cativos da nação de Roma, né? Os romanos estão no ápice nesse tempo, né? Então, quando Jesus nasceu, quem dominava o mundo conhecido era os romanos, né? O Império Romano, que estava dominando todo o mundo conhecido, né? Então, aonde Roma chegava, né, Roma tinha um bom exército, né, tinha um bom poder bélico, e Roma destruía os países e fazia com que esses países agora se tornassem províncias ou submissos agora à cultura greco-romana. Os romanos, eles sempre foram muito perspicazes e inteligentes, porque eles, quando descobriam que uma cultura era muito mais superior do que a deles, e eles estavam agora dominando aquela cultura, eles procuravam entender, compreender e puxar coisas boas daquela cultura. Tanto é que no período que Jesus nasce, você vê um idioma universal, não era o inglês, né? Você sabe que ao longo das potências e dos domínios, a gente já teve aí no mundo conhecido, que a gente tem visto, né? Naquela época, o idioma que estava dominando era o grego. O grego. E os romanos não falavam gregos, os romanos falavam latim. Mas eles, por entenderem, né, a cultura grega, eles por perceberem que a Grécia tinha muito a contribuir de conhecimento cultural, de conhecimento linguístico para a humanidade, então foi ensinado a todas as pessoas conhecidas, então, o idioma grego. E esse grego era um grego meio vulgar, né? Não era um grego elitizado, que você faz um curso de grego hoje numa instituição que ainda dá curso de línguas, né? Ele era um grego chamado grego vulgar, chamado grego koiné, né? Então, nesse momento, Jesus e o Novo Testamento começam a criar forma. Como eu disse para vocês, o povo de Israel pensava que Jesus viria, né, montado num cavalo branco, né, o cavaleiro do Apocalipse, do capítulo 12 em diante, mas seria aquele cara que detonaria e acabaria com todo esse império. E novamente Israel se tornaria a grande potência, né, se tornaria o grande centro de todo o conhecimento, de toda a inteligência. Mas você sabe muito bem que Jesus, quando veio, ele disse: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é um reino de justiça, de paz, de prosperidade, né? E esse reino, né, quando ele veio implantar esse reino, eles não entenderam, né? Esses judeus ortodoxos, esses judeus que estavam agora trazendo toda a postura da nação para receber o Messias, eles não entenderam. Por isso que eles mesmos crucificaram Cristo e o colocaram numa cruz, né? Mas a gente sabe muito bem, né? Você já fez aqui comigo uma visão escatológica, e a gente sabe muito bem que essa profecia que os judeus se firmavam nela, que está lá em Zacarias, a partir do capítulo 9, né? Que Jesus pisa sobre o Monte das Oliveiras, e todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, né? Os judeus estavam focados nessa palavra profética de Zacarias, né? Mas eles não entenderam que Deus, né, tinha estabelecido um período chamado graça, um período onde Ele estaria dando um time na divulgação do reino dEle através da nação de Israel, e havia agora Ele, esse mesmo Deus, estabelecido a salvação para toda a humanidade. E aí João capítulo 1, versículo 12 em diante diz: veio para o que era seu, e os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito
de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse novo tempo que foi estabelecido, chamado graça, né, é o período do Novo Testamento, é o período que você e eu estamos, é o período onde o Evangelho, né, foi pregado para os judeus, e os apóstolos tinham sempre essa preocupação. Primeiro levava o Evangelho aos judeus. Paulo mesmo, sendo o apóstolo dos gentios, ele tinha essa preocupação de sempre ir a uma sinagoga, de ir a um lugar para falar do amor de Deus, mas aí ele tinha o entendimento e sabia, né, que a missão era para pregar o Evangelho aos gentios. Nós, né, todas as nações que recebemos Jesus, somos chamados na Bíblia de gentios. Então, há aí um tempo chamado graça, aonde está sendo estabelecido o Evangelho, com uma esperança, com uma promessa que é em Jesus Cristo, de um reino de justiça, de paz, de equidade, de prosperidade, e um reino que não terá fim. E você e eu recebemos esse reino através da fé, né? Você e eu aceitamos Jesus pela fé. A fé veio pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e a partir do momento que você e eu recebemos essa palavra, nós temos a convicção e a certeza que somos agora restaurados, fomos enxertados na videira, que é chamado Jesus, no livro de João. Nós fomos colocados lá, né? Não éramos judeus, não éramos circuncidados segundo a tradição judaica, mas fomos circuncidados no coração. Hoje a verdadeira circuncisão acontece no meu e no seu coração, e aonde o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e hoje, né, nós temos a total convicção de que somos integrantes desse reino, o reino de Deus. Aleluia, graças a Deus. Amém, gente? Então, deixa eu correr, né? Para você ter uma ideia, né? A gente já falou isso aí, mas só para você ter uma ideia panorâmica, se você quiser acompanhar, já está aí nos nossos aplicativos, todas essas telas já devem estar lá disponíveis para você. 3 culturas influenciaram fortemente, né, o período interbíblico e a nação de Israel, né? A cultura grega, que tinha um poder mental e intelectual, e você percebe que a cultura grega ela tem uma forte influência até nos dias contemporâneos, né? Quem passa por uma academia, né, quem estuda aí todos os dias matérias aí de conhecimento, você tem recebido, né, forte indicações, né, da cultura grega, né, do envolvimento dos filósofos gregos, né, que sempre tiveram um conhecimento intelectual muito abrangente. E Israel foi também, né, envolvido com esse poder mental e intelectual. A cultura romana, né, essa tinha autoridade. Tinha um César, né, um imperador, que tomava conta de tudo, que foi dominando o mundo conhecido, e todos os povos eram absorvidos, né, pelo exército romano, e essa autoridade ia trazendo para aqueles lugares também prosperidade, né? A Palestina foi muito abençoada com a cultura romana, né? Jesus diz em Gálatas, através do apóstolo Paulo, né, que ele veio no tempo certo, no momento certo, na plenitude dos tempos, diz o texto de Gálatas. Veio Jesus, o Filho de Deus, no tempo certo, no momento certo, para que através dele, né, toda a humanidade conhecesse Jesus, né? Os romanos tinham muita preocupação em gerar condições para as pessoas. Então, haviam excelentes estradas na época de Jesus, haviam excelente transporte na época de Jesus, né? E Jesus pôde usufruir de todo esse
essa tecnologia implantada pela cultura romana dentro da Palestina também, né? Então, e a cultura judaica, né? Então essas três estão aí interligadas, né? Que a cultura judaica estava sempre trazendo uma visão do passado, né? Eles queriam e entendiam que as promessas que estavam no passado e as bênçãos que Deus havia prometido para o povo judeu estariam sendo ali confirmadas, né, no momento e no advento do Messias. Só que isso não aconteceu, você sabe muito bem por quê, né? Jesus veio implantar um reino que não é um reino físico. Nessa primeira vinda de Jesus, Jesus veio implantar um reino espiritual. Ele veio trazer a libertação e a transformação no meu interior, no seu interior, para transformar a gente de dentro para fora, né? E foi isso que o Evangelho fez, é isso que o Evangelho faz. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 13 em diante, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois para nós, os gentios, né, que o recebemos como Senhor e Salvador. O aspecto religioso, né, para você entender como estava o momento do Novo Testamento aí, a Palestina sofreu várias intervenções de dominadores, né, isso está na história. Cada um deles deixou suas marcas e influências, e com essas mudanças surgiram seitas e partidos judaicos para priorizar a cultura judaica, né? Por isso que no tempo de Jesus você vê os fariseus, você vê os saduceus, você vê os herodianos, os essênios, toda essa galera, você vê surgindo, né, um espaço onde se cuidava da Torá, né, da cultura judaica, onde tinha lá a sinagoga, tinha os caras que escreviam isso e deixavam redigido, né? Tinha o Sinédrio, que era um grupo mais elitizado, né, de pessoas que estavam envolvidas mais com a política e tinham um envolvimento em tentar preservar a nação de Israel e preservar a cultura judaica. Então, o aspecto religioso que Jesus veio estava aí nessa saladona mista aí, né, de seitas, de gente tentando puxar o seu partido, tentando puxar a brasa para a sua sardinha, né? Tentando manter o controle e o domínio de regras e valores. Havia nessa cultura judaica uma religiosidade muito forte. Os judeus se tornaram pessoas muito ligadas a uma religião muito sem eficiência, a ponto de Jesus chegar para os fariseus e falar para eles, né? Vocês ensinam bem o povo, mas só que vocês colocam peso sobre o povo que vocês mesmos, nem com um dedinho, vocês querem carregar, né? Então Jesus está rebatendo e refutando as heresias e os adendos que esses caras estavam dando a toda a escritura do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Nos dias de Jesus, como estava a Palestina? A Palestina é o país, né? E você vê que até hoje tem uma brigalhada danada lá, né? Israel foi introduzido como nação em 1900 sou péssimo de data, mas foi 60 e alguma coisa, né? E ganhou uma microporção falida de terra seca, que não tinha nenhuma condição de sobrevivência, mas o povo judeu recebeu isso da ONU, né? Você lembra disso da história, né? Nova Vida também é história, conhecimento, né? Você deve ser um amante da história secular, né? A ONU deu essa porção de terra e os judeus foram lá e abraçaram, né? E todos eles começaram a se envolver com essa nação. E quando chegou lá, né, existe vários comentários, vários vídeos, né, de uma total carência,
uma total, era deserto mesmo, né? Seca, pura, né? Mas Deus, né, sempre preserva a sua aliança. Você lembra Gênesis capítulo 12? O que Deus disse para Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção, através de você eu vou criar uma poderosa nação. E gente, mesmo hoje, né, nós estamos como aqueles enxertados na videira. A videira é quem? Jesus, né? A gente está falando de analogias, né, bíblicas. Então a videira é Jesus, você está enxertado e eu também nela. Mas Paulo diz, olha, se a própria nação que tinha o direito legal de estar na videira foi cortada, então nós devemos também tomar cuidado com as nossas ações, valorizando a graça, respondendo à graça, porque nós fomos e estamos enxertados. Mas as promessas para a videira e para aqueles que estão na videira são eternas, né? A palavra de Deus não pode ser revogada. Por isso que você vê todo judeu. Você vê judeu pobre? Quem já viu um judeu pobre aqui? Você só vê judeu rico. A maioria deles são colecionadores de diamantes, de rubi, de joias, de pedras preciosas. A Quinta Avenida, então, né, eu tive o prazer de andar na Quinta Avenida nos meus 50 anos de idade. Cara, é só loja, você só vê a galera com quipá. E todo mundo falando em hebraico. Uma coisa muito importante, eles preservam a sua língua, aprendem a língua da onde eles estão, mas preservam a sua língua e a sua cultura, os seus envolvimentos com a sinagoga, né? Para você ter uma ideia, todos esses judeus, mesmo fora da nação, eles têm um coração em Israel, aonde dizimam para Israel, abençoando Israel. Tanto é que Israel é uma das maiores potências do mundo, comparada com Estados Unidos, Rússia e China. Israel está ali, não tem nada a desejar. É um exército tremendo. Ninguém consegue fazer absolutamente nada contra a nação de Israel. Por quê? Uma microterra, num micro lugar, sem nenhuma condição de subsistência dada pela ONU. Acho que foi feito mesmo, né? Vamos pegar esses caras aí que já passaram por Hitler, que já passaram por tanta miséria, que já foram deportados da sua nação, são sem pátria. Vamos pegar esses sem pátria e vamos dar agora uma porção de terra para eles, já que é a Palestina que eles querem, vamos dar lá o pior lugar da Palestina. Deus foi e honrou. No meio do deserto, Israel hoje planta agricultura no meio do deserto. Quem deu inteligência para esse povo? Yahvé, Deus, né? Você vê lá água cheia de sal. Eles tiraram todo o sal da água e eles fazem essa água se tornar agora uma água potável. Quem deu o entendimento? Deus. Os maiores cientistas do mundo são judeus. Da onde vem toda essa bênção, gente? De Deus. Porque Deus não revoga a sua bênção sobre os seus filhos. A bênção que hoje está sobre você, ela nunca vai ser revogada. Você é um abençoado. Aonde você pisar a planta do seu pé, porque você agora é um judeu espiritual, você está debaixo dessa mesma promessa espiritual. Então, todos aqueles que estão agora debaixo da bênção de Abraão, somos nós, né? Romanos capítulo 4 fala isso, né? Nós estamos debaixo da mesma promessa, dos mesmos benefícios. Por isso que você, né,
tem sido abençoado por Deus, você tem visto a mão de Deus, o suprimento de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus com a tua vida, é porque você foi enxertado na videira, e essa videira que é Jesus, está ali para te abençoar todos os dias, graças a Deus. Então, gente, a Palestina estava dominada por Roma, né? Semana Santa, você lembra? Vem sempre aqueles filmes, né? Que já está lá mais do que gasto, e a gente continua vendo os mesmos filmes, né? Que mostra lá Jesus sendo crucificado. Você vê que aquele período ali, quem dominava eram os romanos, né? E a Palestina, o período que Jesus estava ali, né, era um período que havia, Israel era província, não era nação ainda, né? Eram escravos. Então as províncias estavam divididas em Judéia, Samaria. Por isso que, se você for na sua Bíblia, algumas Bíblias ainda têm isso, né? Deixa eu ver se a minha tem. Mas algumas Bíblias, as antigas, tinham esse negócio, mapas. Você já viu alguns mapas aí no final da sua Bíblia? As 3 viagens de Paulo, né? A primeira viagem, a segunda viagem. A minha já não tem, a minha Bíblia é uma nova, né? Já tem sim, né? As Bíblias quase sempre têm mapas, né? O mapa do mundo antigo, no período do Antigo Testamento, né? Divisões das tribos de Israel, né? A sua Bíblia deve estar aí lá no final, lá você tem a sua Bíblia aí para você ver o Egito e o Sinai, né? Como foi a caminhada do povo de Israel, os reinos que eu acabei de falar para você, os reinos de Israel e de Judá, a divisão das 10 tribos com o reino de Israel e as 2 tribos de Benjamim e Judá na tribo do reino do sul, né? Então, todas esses mapas, né? É bom de vez em quando você dar uma olhada, né? Você vê como é que funciona, como é que era as coisas naquela época. E um desses mapas aqui também está lá, ó, tempos de Israel no Novo Testamento. Aí você tem lá na sua Bíblia, né, todas essas coisas ali que a gente está falando: Judéia, Samaria, né, Decápolis, e essas regiões eram províncias dominadas por Roma, né? E Roma colocava lá um governante. No tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, era Herodes o Grande, que mandou matar todas as crianças. Você lembra do texto? Então, Herodes, que foi lá os pastores, né, e os magos, né? Vimos a estrela no Oriente e fomos a adorar, porque essa estrela fala do nascimento do Messias. E aí o cara ficou bolado, porque governante não quer concorrente, né? Messias, governante, alguém que vai dominar o mundo, né? Ele rapidamente falou com os caras: ó, veja onde ele está, porque quando vocês voltarem, eu também quero ir adorar. Caô, né? Queria adorar nada, ele queria era decepar a cabeça de Jesus. Mas como Jesus, né, tinha sobre ele a bênção de Deus, você já deve ter lido na história, né, nos textos bíblicos, que José e Maria foram sempre direcionados por Deus para levar Jesus para o Egito, para levar Jesus para uma estrebaria para nascer. Depois dos magos terem ido adorar, e os pastores idem, diz que José não voltou, e Deus deu uma ordem para os magos também não retornarem pelo mesmo caminho e ir falar com novamente o Herodes. E aí Herodes ficou boladão, né? E aí ele mandou decepar a cabeça de toda criança nascida até 2 anos de idade. Foi uma carnificina desse cara, né? Ele pensou: já que não me disseram aonde está a criança, eu mando matar todas as crianças. E isso era uma palavra profética, que estava um texto profético, né? Ouvimos em Ramá choro, lamentação, mulheres gritando porque perderam seus filhos, né? Mas Jesus não estava na Palestina, Jesus estava refugiado no Egito, e ficou lá até a ordem
de Deus, né? Porque Herodes o Grande logo depois faleceu, né? Esse troglodita, né? Não durou muito tempo, graças a Deus, né? Durou pouco tempo, morreu logo, e aí quando ele morreu, José recebe a ordem para retornar e aí continuar a educação de Jesus, segundo todo o conceito bíblico sobre as promessas de Jesus na sua vida. Então, gente, o Novo Testamento, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre ele, e lembrando a você que aqui é sempre que a gente vai tratar dos assuntos meio en passant, né? Não dá para a gente adentrar no assunto teologicamente para você estar crescendo, mas as telas que a gente procura botar aí é justamente para você estar estudando, e se você quiser conhecer um pouquinho mais, né, existe várias obras que depois eu posso trazer para você, o Novo Testamento comentado versículo por versículo. Se você tem grana, esse material eu tenho na minha sala, é uma relíquia que eu guardo com unhas e dentes, né? São 12 volumes do Novo Testamento, mais acho que mais 12 ou 13 do Antigo Testamento, que tem, né, uma informação precisa, né, de pesquisas, de assuntos que vão acrescentar todo o seu conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Então, ele é o livro mais vital do mundo. Você já reparou que a Bíblia, ninguém consegue acabar com ela? A Bíblia, ela está sempre aí, né? É um dos livros que mais se vende, é um livro que as pessoas estão sempre buscando. Eu fui ler atualmente um livro de autoajuda, né, e estava lá, né, Jesus, o maior psicólogo. Fui lá na prateleira da autoajuda e estava lá, Jesus, o maior psicólogo. Eu falei, agora que eles descobriram que a psicologia começou com Jesus, né? E estava lá o cara criando todo o seu embasamento da psicologia, dos cuidados com a psicologia, pautados no conhecimento técnico de Jesus, na pessoa de Jesus, na cultura que Jesus reimplantou na sociedade quando ele chegou. Então, o Novo Testamento é o livro mais vital do mundo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, a gente já falou isso em algumas pregações aqui para você, era a sombra. Lembra? Você, quando está diante do sol, você olhando para trás, você vê a sombra. Mas, na realidade, a sombra está refletindo o quê? Você. Né? O Novo Testamento, então, é a realidade. O Antigo Testamento é a sombra. Quem a sombra apontava? Jesus. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, com todas as histórias, com todo esse plano histórico que eu falei para você, com todas essas guerras, com todos esses dominadores, todo o alvo do Antigo Testamento é mostrar o Messias, o Salvador, Cristo o Senhor. E todos os profetas apontam para ele. Só que isso tudo é sombra. Na realidade, tudo veio acontecer quando ele se tornou o Deus em carne e osso, né? Quando ele se materializou na Virgem Maria, que creu numa promessa, numa palavra profética. Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o teu fruto, porque você creu, né? E ela, por ter crido, eu imagino, né, que confusão essa menina arrumou para ela, não é verdade? Casando, já estava com compromisso assumindo com José, né? Os homens naquela época não casavam com mulheres que não eram virgens, né? Havia essa cultura entre os homens e entre as famílias, e aí Maria do nada chega para o seu noivo, prestes a começar o casamento, rolando lá a festa, e diz para ele: estou grávida do Espírito Santo. Eu imagino o problemaço que ela arrumou. E José, rapidamente, né, você conhece o texto, ia meter o pé, né, porque ele falou: ops, galhudo eu não serei, né? Não vou casar e vou ser galhudo, né? Então meteu o pé,
Mas só que quando ele ia meter o pé, Deus fala para ele: tu não vai ser galhudo não, rapaz. Quem está lá dentro da Maria é o meu espírito. Eu estou gerando um Salvador. Toda a promessa Maria creu, Maria acreditou. Por isso que ela está gerando a vida. E você vai ajudar a criar esse garoto. Você vai formar o caráter desse cara. Esse homem vai ser formado por você. Ele vai ter a tua profissão. Ele vai cuidar da tua família depois que você morrer. Então você tem que ser um bom pai para esse garoto, porque ele é o meu filho. E aí José, pô, caramba, né? Então caiu a ficha, e aí ele ficou quietinho lá na dele, casou com Maria. O texto diz que nesses 9 meses José ficou, chupando o dedo. Nem tocar em Maria foi permitido para ele. Imagina você, né? Casar com um avião, olhar para o avião e ficar assim, né? Bonito, né? E ele ficou lá só olhando. Depois dos 9 meses é que a Bíblia diz que José pôde provar, né, do fruto do seu casamento. Por quê? Né? Porque Deus tinha um propósito na vida de Maria e ela creu. Então, gente, o livro do Novo Testamento é o mais vital do mundo. Seu tema é o Salvador, é Jesus. O objetivo dele é a salvação da humanidade. Você já reparou, né, em todos os países do mundo, em toda a humanidade, a carência que está de amor nas pessoas? Você já reparou como as pessoas estão infelizes, né? Às vezes têm dinheiro, às vezes são muito bem-sucedidos, mas não têm paz, não têm alegria, porque falta o Salvador. Então nós temos a missão, né? O evangelho era pregado na antiga aliança através dos judeus. Aonde chegava o judeu, aonde chegava a nação de Israel, todo mundo falava: ali está os abençoados, ali está a glória de Deus. Então todo mundo queria também se tornar um judeu, né? Tinha até um culto para as pessoas se tornarem um judeu, né, associado à nação judaica. Mas, queridos, né, nós hoje somos detentores da salvação. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer o que você tem que fazer e eu tenho que fazer: pregar o evangelho. E a gente prega o evangelho não é só entregando um folheto, não, né? Nós cremos que estamos pregando o evangelho atualmente na Vicente Moretti, né? Por quê? Porque o evangelho diz que Jesus é amor, que a essência do evangelho é amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente está como pequenos cristos nessa terra, todos os dias transmitindo e dando amor. E você, aonde estiver, você tem que ser esse extensor do amor de Cristo, com palavras, com as ações, com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes. Por isso que o Novo Testamento tem as cartas, ou chamamos elas de epístolas, porque nelas nós recebemos as orientações do novo cidadão do céu. Você e eu temos as orientações do projeto de Deus, do reino de Deus, para que a gente contagie as pessoas com esse amor, com essa graça. Então, gente, contém nesse Novo Testamento 27 documentos. Esses documentos não estavam arrumadinhos como você tem aí na sua Bíblia, ok? Eram pergaminhos, eram rolos, então eram 27 documentos, sendo os 5 primeiros: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, ok? É nessa sequência lógica, né? Sendo os 5 primeiros 4 evangelhos, e esses evangelhos são chamados Mateus, Marcos e Lucas, numa linguagem teológica chamado sinóticos, que quer dizer semelhantes. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam de uma única pessoa com uma linguagem diferente.
eles falam do advento e da chegada do Salvador de Jesus Cristo. Por isso que eles são chamados sinóticos. E o quarto evangelho? Esse quarto evangelho vem agora mostrar para a gente o que é o reino de Deus em ação, que é o evangelho de João. Depois vem as cartas ou epístolas. Tem as epístolas, e nessas epístolas, as 9 primeiras são cartas de Paulo, e elas são doutrinárias. O que é doutrina? Uma coisa que muito crente confunde. Doutrina são ensinamentos que a gente chama aqui na Nova Vida de princípios imutáveis da palavra de Deus, para que você seja um crente nota 10, ok? As doutrinas, e elas não estão atreladas a nenhum adendo humano, né? Por exemplo, né, a gente conhece lugares, né, no passado, que muita gente foi excluída porque tomou Coca-Cola. Você acredita nisso? Porque crente só podia tomar que suco. Para você ver como o cristianismo já foi retrógrado aqui no Brasil, né? Crente não podia tomar Coca-Cola, crente, e nem Pepsi, Guaraná, nada. Era que suco, aquele que suco de morango, né, de uva. Então, crente que cortava o cabelo, você lembra, né? Vocês não lembram disso, né? Só na minha época, né? Na época dinossauro aqui do pastor, né? Mas crente que cortava o cabelo, né? Crente que passava um batom, estava com a maquiagem do capeta, né? Era chamado as irmãs afrodescendentes naquela época, gente, só tinha um produto, era o Enê, né? Não tinha essa química maravilhosa que a gente tem hoje com o conhecimento da dermocultura, né? Então as irmãs usavam, aí tinha irmãs que não podiam usar, porque quem usasse o famoso Enê era pessoas que usavam a lama do diabo, né? E eram excluídos da presença da igreja, né? Era uma coisa muito triste, né? Crente não podia ouvir rádio, né? Para você ver, né? Tudo isso está na Bíblia, é doutrina? Não, foi uma turma, lamentavelmente, ignorante, né? Que se juntou, como os fariseus, os saduceus, lá na antiga época ali de Jesus, e começaram a criar regras e conceitos, e começaram a botar julgo sobre as pessoas. O Evangelho não coloca julgo sobre a sua vida. Jesus disse: conhecereis o Evangelho, que é a liberdade, e a liberdade vos transformará. Então o Evangelho não tem que te oprimir, o Evangelho não tem que jogar peso sobre você. O Evangelho veio para transformar e libertar cada um de nós. E aí, gente, as doutrinas, elas são irrevogáveis. Século 21, se a gente, eu não vou chegar lá, né? Mas de repente os nossos filhos chegam lá no século 22, as doutrinas permanecerão as mesmas, porque esse livro, ele tem doutrinas de Deus para a nossa vida, ensinamentos de Deus. A gente chama aqui de princípios estabelecidos por Deus para a tua vida, e eles são irrevogáveis. Agora, esses achismos humanos, esses conceitos humanos, essas regras humanas, para você ter uma ideia, para eu me batizar, eu tive que passar por um curso de treinamento, depois de 6 meses, para saber se eu era crente mesmo. Aí foi autorizado eu passar nas águas. Gente, onde está escrito isso na Bíblia, né? Mas eu, tadinho, né? Naquela época, doido para ser batizado, fazer parte da igreja, né? Aquela coisa toda, nem podia tomar Santa Ceia. Olha só que loucura. O que a ceia tem a ver com batismo nas águas? Mas os caras estabeleciam regras humanas. Para tomar Santa Ceia, você tem que ser batizado nas águas. Onde está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Obrigado, Pete. Lugar nenhum. E aonde diz que eu tenho que passar por um curso de treinamento para ser batizado nas águas? Lembra do eunuco?
conheceu Filipão ali, né? Filipão foi arrebatado, foi lá, chegou lá, pá, o cara ele estava lendo quem? Profeta Isaías, acho que é Atos capítulo 8, né? 8 que diz isso, 8. E aí você vai ler em casa lá, e de repente apareceu lá o eunuco lendo aquela parada, era um etíope, e diz que Filipe ouviu ele lendo, e quando ele ouviu, ele estava lendo o quê? A Antiga Aliança, só tinha a Antiga Aliança, o Novo Testamento ainda não estava redigido, não tinha nada escrito, ele estava lendo o profeta Isaías, e quando Filipe ouviu, rapidamente Filipe fez uma pergunta: entendes o que lês? Olha que estratégia de evangelização. Ouviu que o cara estava lendo em voz alta, e aí perguntou ao cara: tu está entendendo o que tu está lendo? E ele: como eu vou entender se não tem quem me explique? Hugo, meu irmão, posso subir na sua charrete aí, cara? Eu sei e vou te dar uma aula de teologia, vou te dar uma aula do Messias que esse cara está falando aí. Rapidamente ele faz essa introdução teológica para o eunuco recebe através do Espírito, porque quando você começa a falar de Jesus, alguém usa suas palavras. Quem é? O Espírito Santo, que pega as palavras que você vai dizendo que são vida, e vão aí agora, batendo no coração dos ouvintes. E diz a palavra que o cara ouviu e falou assim: uau, que me impede de passar pelas águas? Quanto curso esse cara fez? Nenhum. Quanto tempo ele ficou na igreja? Nenhum dia. E rapidamente Filipe o batizou. E a partir dali, o cara saiu cheio de alegria. Queria eu poder ter um tanque aqui para todo mundo que chegasse pastor, aceitei Jesus. Eu falei: glória a Deus, meu irmão, vai lá, bota sua velha natureza lá na água. Mas eu não tenho essa estrutura, por isso que a gente cria o dia do batismo, né? A gente cria umas festas assim, né? Todo mundo com faixa, aquela coisa toda, né? Aliás, eu tenho que saber se 18 vai rolar batismo ou não, né? Não sei nem quantas pessoas, só tem 10. Então a gente precisa fazer uma massificação aí da campanha aí do batismo para quem quiser batizar, porque 10 é muito pouco a gente, né, criar toda uma estrutura para 10. Né? Então você precisa aí divulgar, falar, né? Por quê, gente? E a gente às vezes espera um pouquinho, né? O último tem mais de 3 meses, por causa de toda uma estrutura. Mas o correto, cara, a pessoa aceitou Jesus hoje, na mesma hora, sepulta a velha natureza pelo batismo da circuncisão do seu coração num tanque batismal, e quando ele sai daquele tanque, pode ser uma piscina, pode ser uma praia, ele já sai dali para viver em novidade de vida. Para fechar, gente, a última tela, os 4 evangelhos, né? O que cada um indivíduo desse quis comunicar? Quando você estiver lendo o texto de Mateus, você tem que entender que Mateus era judeu. Lembra dele? Cobrador de impostos. E aí ele escreveu, o seu livro foi para o povo judeu. Então a forma da escrita, o jeito que ele falou, era para que um judeu entendesse e compreendesse do advento de Cristo. Já Marcos, e esse aqui é o João Marcos, de Atos capítulo 12 em diante, lá, sobrinho de Barnabé, que fez a primeira viagem com o apóstolo Paulo e Barnabé, né? Então João Marcos escreveu o livro de Marcos, e esse cara já era um cara mais aberto, a linguagem dele é para os romanos, gente mais intelectual, gente mais safa, gente... Você já reparou que Marcos é um livro pequenininho? É papum, resolve tudo, explica tudo, porque romano quer resposta urgente, né? É um cara cultural, um cara que precisa de resposta rápida. Marcos, ele está dando essa resposta. Já Lucas, os gregos eram o quê? E são
né? Pelo menos eram, né? Não sei se ainda são, intelectuais, filósofos, gosta de conjecturar. Aí Lucas, se você for ler o Evangelho de Lucas, e esse Lucas aí é um médico que cuidou do apóstolo Paulo, que também escreveu o livro de Atos, né? Então ele é o cara que mais escreveu na Bíblia, em nível de capítulos. Ele escreveu para os gregos, e os gregos era aquela turma que você tinha que convencer, você tinha que explicar, né? Fazer a equação e no final dar o resultado correto. Aí Lucas escreveu, por isso que você vê o livro de Lucas cheio de detalhes, que não tem no livro de Mateus, que não tem no livro de Marcos. Mas Lucas, ele procura dar riqueza de detalhes também do mesmo assunto, Jesus Cristo. E era grego também. Obrigado, Pete. E era grego também. Já o João, né, que é o João aqui, é o João que escreveu o livro do Apocalipse, ok? João, o apóstolo, ele escreveu para a igreja. Então, a linguagem do Evangelho de João, você vai ver que ela está mais relacionada com a gente. É uma linguagem mais espiritual. João é o único livro que fala do Espírito Santo, sem o Espírito Santo ainda ter aparecido. Mas ele no capítulo 14, 15, 16, ele fala do Espírito Santo, né? E aí ele ensina à igreja a pessoa do Espírito Santo. Então o livro de João, quando você estiver lendo, ele tem uma linguagem para você. Pastor, então hoje como eu devo ler a Bíblia? Para ganhar tempo, né? Se você quiser ler a Bíblia toda, beleza, mas eu, por exemplo, meu tempo é muito curto, então eu procuro ler mais o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não é mais assombro, o Novo Testamento é o quê? A realidade. E aí, para ganhar tempo, eu começo de João, vou até Judas, depois eu retorno e leio Mateus, Marcos e Lucas. E depois, por último, eu leio Apocalipse. Apocalipse para mim não me interessa muito, sabe por quê? Porque eu e você estamos ali naquele contexto. Vou reinar com Cristo, você e eu, depois do arrebatamento da igreja, que você vê lá o fato do arrebatamento da igreja, que muitos pensam, né, que isso aí é uma loucura, nem pregam mais, tem igreja que nem fala mais do arrebatamento, né? Mas o arrebatamento é real, os sinais apontam a volta de Cristo, e a Bíblia diz que você e eu seremos, se estivermos vivos, transformados num corpo semelhante ao de Cristo, incorruptível, e estaremos com Ele. E lembre-se, a vida cristã é dinâmica, então a sua vida eterna não vai ser essa vida que nem mostra às vezes em filme, né? De anjos tocando trombeta. Não, querida, é vida dinâmica. Lembre-se que o mundo será, diz Apocalipse, transformado pelo fogo. Uau! É o que diz. 1 de Pedro diz lá, né, que o mundo será transformado pelo fogo. Como isso vai acontecer? Não sei. É só apertar um botão hoje nuclear que o fogo vai aparecer em todo mundo, né? Você já viu quanto poder nuclear tem no Irã? Quanto poder nuclear tem na China? É só na Coreia do Norte? É só esse louco apertar o botão, pum, o mundo todo pega fogo. E por que ainda não pegou? Porque a Bíblia diz: Deus é misericordioso, bondoso e não quer que ninguém se perca. Portanto, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor como 1000 anos, mas Ele não retarda a sua promessa. Portanto, persevere até o fim, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Não pare no meio do caminho, prossiga, porque prosseguindo, se você e eu não formos a geração do arrebatamento, estaremos no contexto daqueles que dormiram em Cristo e ressuscitarão primeiro. Por isso que no sepultamento de crente não tem ninguém chorando, né? A gente está triste, mas a gente sabe que a gente está dando um até breve aos nossos irmãos, porque neles
está a confirmação das promessas de Deus. Semana que vem a gente vai dar continuidade, né? Tem muita informação. Se você quiser conhecer um pouquinho mais disso aí que a gente está falando, né? Existem livros que depois, no final do encontro, aí eu posso indicar para você. Existem enciclopédias para você estudar, né? E material maravilhoso aí para você ter como seu conhecimento aprimorado. Amém, gente? Pastor, mas eu não quero esse conhecimento. O que você tem que ter é Jesus no coração. Ponto. Né? Você não vai ser um bam do conhecimento. Beleza, mas o importante é você ter Jesus no coração e não largar Jesus até o fim. Ponto. Você vai ser salvo. Você já é salvo. A salvação já te pertence. Agora, se você, né, quer conhecer um pouquinho mais, venha na próxima semana, a gente vai te dar mais uma dose homeopática, né? E se você quiser transmitir isso para mais alguns amigos, convide outros amigos. E se esses amigos quiserem conhecer um pouquinho mais, aí a gente passa, né, material mais mocotó para essa turma, né, comer e ficar mais saciado. Coloque a mão no seu coração. Senhor, como é bom fazer parte dessa história escrita por Ti. Nós somos essa história. No século 21, estamos escrevendo a história de Atos dos Apóstolos. Estamos escrevendo a história da igreja. Aonde nós pisamos a planta dos nossos pés, nós somos pequenos cristos, falando do amor e da graça que vem de Cristo para todas as pessoas. Portanto, no nome de Jesus, Pai, que Tu possas continuar fortalecendo a vida do meu irmão, da minha irmã, que nenhuma pessoa aqui, Senhor, venha paralisar, nem ficar estagnada, nem olhar para trás, mas, como diz a Tua palavra, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. E mais, combatendo o bom combate, como diz o apóstolo Paulo, acabando a nossa carreira e guardando a fé, estando apenas esperando as promessas se concretizarem na nossa vida. Que assim seja, Senhor, na minha vida e na vida de todo esse povo. Que nenhuma das minhas ovelhas, nenhuma dessas pessoas aqui se perca, mas que todos, Senhor, possam estar debaixo desta aliança, a nova aliança, a aliança de vida em Cristo Jesus. Leva-nos em paz, nós Te agradecemos por essa mensagem, por esse estudo que tivemos hoje, e que o Teu Espírito continue falando melhor ao coração do Teu povo, porque às vezes eu quero ser tão claro e de repente posso ser uma pessoa muito complicada com o meu conhecimento, mas que eu seja simples, prático, e todas as pessoas aqui, Senhor, possam receber a simplicidade e a revelação da Tua palavra. Leva-nos em paz, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vá com Deus, tenha uma boa noite.